E para continuar o nosso bate-papo sobre a construção de uma sociedade mais consciente da necessidade da preservação ambiental, é que eu recebo a arquiteta e urbanista Juliana Elias. Muito obrigada por fazer parte dessa discussão aqui no Papo com ela. Eu que agradeço, a gente está trazendo o conceito de urbanismo, discutir urbanismo, né? Juliana, a gente conversava um pouco no primeiro bloco com o Jean sobre essa lacuna que existe no que diz respeito ao serviço público e que os movimentos acabam preenchendo esse espaço, fazendo com que as pessoas passem a pensar no que a gente faz e no que a gente necessita para a preservação do meio ambiente, né? Cada vez mais essa é uma pauta que vem sendo cobrada, inclusive internacionalmente. Quando a gente pensa na construção das nossas cidades, a gente pode dizer que existe uma preocupação ambiental ou isso ainda está caminhando a passinho de formiga, assim? Esse é um conceito novo, né, de você integrar o urbanismo com consciência ambiental. Só que a grande questão é que a cidade ela é sempre produzida para gerações futuras. Hoje nós estamos vivendo o que foi projetado no passado. Então, a gente mora numa cidade de 300 anos, onde ela já passou por algumas readequações urbanísticas. As primeiras ocupações, não existiam carros em Cuiabá, tanto que a gente tem ruas estreitas. Então, a gente sempre está projetando a cidade para o futuro. Então, eu já tenho que começar a pensar nos projetos de hoje, o que vai ser a demanda do futuro e não a demanda atual. A demanda atual a gente acaba corrigindo no que já existe, né? O que pode ser feito, o que pode ser adequado. É onde vem as intervenções urbanas na parte já existente da cidade. Quando eu penso na sociedade futura, o que eu poderia incrementar na nossa cidade, né? Como você disse, essa é uma demanda que é nova e que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. O que a gente pode, nesse sentido, implementar na cidade que auxilia nessa questão ambiental? A ocupação melhor dos espaços públicos, principalmente das áreas verdes, né? De você já poder cuidar de uma praça, de você como cidadão. Isso a gente deixa até o lado do urbanismo, mas como que a gente se integra como pessoa dentro da cidade. Eu estava até comentando com uma amiga hoje, ontem eu tenho uma pracinha que eu vou com frequência, e ontem tinha uma família que eles estavam pegando, da período de seca, não está chovendo e a prefeitura não está cumprindo com a questão de aguar a grama. Então a grama, as árvores estão bem secas. Então uma família começou lá, foi lá no Pet Park, encheu o balde e começou. E a praça inteira se movimentou para fazer isso. Que eu acho que é o que é bacana, é você viver realmente a cidade. Né? Não é só esperar que a prefeitura vai lá, construa uma praça, cuide para você e você vai lá e só usufrui. Só usufrui. Esse é o ideal, né? Você paga imposto para isso, você tem uma demanda já para isso. Mas, principalmente agora nesse período de pandemia, a prefeitura está se preocupando com a área da saúde, principalmente o hospital. Então, praça, a parte de lazer está ficando por último. E nós, como cidadão, a gente tem que cobrar e participar disso. Né? A gente estava conversando que a gente está num momento de discutir o plano diretor, tanto de Cuiabá como de Várzea Grande. E é nesse momento que a gente apresenta aquilo que seria como uma demanda ideal do para frente. Isso, né? Planejamento. O plano diretor, por si só, ele só pode ser revisto a cada 10 anos. Então, você tem o planejamento para os próximos 10 anos. Então, esse planejamento, ele é apartidário. É independente de quem está na gestão pública hoje, se ele vai se manter, se vai ser reeleito. E aí nós, né, profissionais que estamos atuando, acaba acompanhando. Mas e o resto da sociedade? Quem que já foi lá numa audiência pública, já falou assim, o que eu espero que esteja dentro desse plano? O que eu espero que a cidade melhore? Né? Eu vou cobrar a arborização da cidade? Porque a gente mora numa cidade que tem um apelido, eu nem Cidade falo Verde, né? Ela teve nome, um dia foi. Hoje ela tem um apelido de Cidade Verde. Mas o que eu vou fazer para ela voltar a ser a Cidade Verde? Né? E assim, a gente fala muito de incentivo, assim, do que algumas empresas estão fazendo, os projetos que a empresa que eu trabalho estão fazendo agora é de urbanização das áreas verdes, entregar isso já urbanizado para a prefeitura. As áreas comerciais ao redor, vai estar sendo criada a associação para ela manter
essas áreas verdes, mas a gente é um peixinho desse cardume. Né? E o que os demais vão fazer? Né? Não adianta um só começar a nadar contra a corrente. E aí assim que a gente, vou cobrar, mas o que eu estou fazendo? Né? Juliana, a gente falou um pouco aqui do plano diretor, né? Desse planejamento que existe, que a gente deve participar, até para saber o que cobrar dos gestores, né? Dentro desse período de 10 anos. E o que a gente pode dizer do planejamento de uma cidade quando os cidadãos não se responsabilizam, por exemplo, pelo descarte correto do lixo? Quando a gente vê gente jogando lixo na rua, esse lixo ele cai lá, por exemplo, numa boca de lobo e pode dar um problema no escoamento de água. Então, queria que a gente pudesse falar um pouquinho das consequências e os desdobramentos da irresponsabilidade nessa questão, sabe? Quando eu não quero meu carro sujo, mas eu jogo o lixo lá fora, na rua. Na verdade, não existe fora, né? O fora é dentro. Quando as pessoas fazem isso, você tem uma cidade feia, você tem uma cidade que você não tem um lugar para um bem-estar. Não adianta, exemplo, quando a gente faz o projeto de uma ampliação da cidade, um loteamento novo, que vem com toda aquela infraestrutura, quando o engenheiro calcula lá a quantidade de bocas de lobo, o diâmetro da rede, ele não está contando que ali vai entrar lixo, ele está contando que vai entrar água. Aquilo entope, volta para sua casa, o lixo vai para o rio, que acaba voltando para sua casa da mesma forma, né? Porque a concessionária de água vai coletar água onde? No rio, que você jogou poluente, que você jogou sua lata, que você jogou o copo, e aí aquilo vai entulhando. Então, assim, é o que você acabou de falar, não existe o fora. Esse que você jogou, ele acaba voltando para você de alguma forma. E, infelizmente, quem sofre mais é a população mais pobre. Porque ela que está ou na beira do rio, é ela que às vezes não tem acesso ao saneamento, é ela que o caminhão de lixo acaba demorando mais a passar. Então, algumas pessoas são mais penalizadas do que outras, isso a gente entende. Mas no final das contas, todo mundo é penalizado. E quando a gente pensa nessa demora, nessa morosidade, por exemplo, que existe no país inteiro, né? A gente vê cidades em vários estados, existe uma cobrança para que haja uma regularização do que a gente tem hoje como lixões ou aterros sanitários, e a gente não vê isso caminhar, né? O que emperra aí, Juliana, para que a gente possa dar um passo em direção a fazer diferente? Vontade, né? Eu enxergo que falta a vontade de querer resolver. A gente teve uma publicação recente que foi do Marco de Saneamento, que aí ele traz sobre a questão que não vai, teoricamente não vão ter mais lixões e sim aterros sanitários, e que você fazendo a coleta seletiva, você mandaria somente o que seria orgânico, né? Mas até aproveitando o que o Jean falou no bloco passado, até o orgânico a gente consegue reutilizar, reaproveitar e trazer ele para outros fins. Todo mundo tem uma plantinha, alguma coisa ou outra dentro de casa, né? E mesmo que você não tenha, fala, eu não gosto de cuidar de planta, eu não quero ter dentro de casa, mas assim, o trabalho de jogar o lixo dentro de um baldinho que vai para uma composteira, ele é o mesmo trabalho de jogar no lixo. Eu estava lendo recentemente uma reportagem que dizia que se o Brasil adotasse efetivamente a economia verde, haveria um incremento de quase 3 trilhões de reais na economia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa edificação, a gente estava até falando isso antes da entrevista, o poder público talvez não tenha ainda os movimentos nesse sentido, mas a iniciativa privada já passa a pensar a sustentabilidade. Qual é o impacto de uma obra quando eu penso nesse sentido? Eu tenho redução de custo efetivo, né? Eu consigo reduzir, exemplo, tijolo que quebra, eu posso triturar isso de novo e voltar ele como material, então eu acabo diminuindo o meu custo de aquisição. E pós-entrega, né? Porque a gente tem, hoje a nossa construção civil, ela ainda é um pouco atrasada, né? Por exemplo, o steel frame é muito mais rápido, você já projeta tudo, já vem quase tudo pronto, você monta, né? Como se fosse brincar de Lego. Mas ainda não é uma tecnologia que a gente domina, principalmente aqui no Mato Grosso. Igual no sul já domina um pouco mais, algumas regiões já
já são mais comuns. Você pode explicar para a gente o que é o steel frame? O steel frame, o steel frame ele é projetado em aço, então já vem os perfis de aço pronto e com placas de gesso. A parte externa, ela já vem com uma placa projetada para receber sol, chuva e não deteriorar. Então ela já vem cortadinha, pronto, só para montar. Então você não tem gasto com reboco, ela já vem, você selar e colocar a argamassa e pintar. Então você tem uma redução do material em si. A gente falava dessa questão de Cuiabá hoje ser apelidada de Cidade Verde, porque efetivamente não é. E no momento das obras da Copa, a gente viu uma verdadeira devassa nas árvores que a gente tinha, por exemplo, na Avenida do CPA, que deixou saudade, né? E o que influencia, Juliana, para a nossa cidade a presença de árvores? Uma cidade que é extremamente quente, a gente está vendo, sofrendo nesses últimos dias com altas temperaturas, a fumaça que está encobrindo a cidade por conta dos incêndios no Pantanal e em Chapada dos Guimarães. De que forma essa arborização contribui para a qualidade de vida? Temperatura, né? Se a gente tivesse uma cidade bem arborizada, não que assim, como que eu posso dizer? Não é que a cidade seria em toda ela menos quente, né? Lógico que perto de córregos e de APP seria mais fresca, mas você ter sombra, né? Hoje você andar pela Avenida do CPA a pé é impossível, que praticamente toda a cidade. As árvores, quando se tem na calçada, são bem tímidas. E a gente percebe que se tivesse as regiões que são mais arborizadas, você tem uma sensação térmica muito melhor, de 3 a 4 graus de diferença. Tem alguns estudos, alguns levantamentos de que você tem essa sensação térmica pegando lá no meio do asfalto 38, 40 graus, embaixo da árvore, na sombra, você já vai estar a 36, 35. E você não está em alguma distância muito grande. Então, a arborização da cidade, a gente trabalhar para que ela realmente seja chamada de novo de cidade verde por causa da arborização, isso vai trazer uma qualidade de vida imensa, né? De um melhor clima, você poder caminhar pela cidade. Hoje ninguém consegue fazer uma atividade física ao ar livre até as 5 horas da tarde. É praticamente impossível, principalmente nesse período que a gente está. A gente falava também sobre as nascentes. O Ministério Público começou a fazer um trabalho de levantamento para ver a condição das nascentes aqui em Cuiabá e percebeu que várias delas estavam soterradas, algumas não davam para recuperar, outras já tinham alguma condição, outras estavam prejudicadas por deságue de esgoto, né? Jogando de forma inadequada o esgoto naquelas nascentes. Isso, se a gente tivesse uma conscientização ambiental, também seria diferente? Sim, com certeza. Os empreendedores já têm essa conscientização, primeiro porque eles são muito penalizados no caso de uma degradação de uma nascente. O que a gente vai ver nesses levantamentos do próprio Ministério Público são assentamentos irregulares, invasões de áreas verdes públicas, às vezes o próprio desconhecimento da população. A gente viu o caso de uma senhora que ela tinha nascente no quarto, né? Ela estava com a construção em cima. E o que acontece? Hoje a gente tem as novas urbanizações já prevendo manter essas nascentes, mas realmente esse trabalho do Ministério Público de identificar essas nascentes, poder tentar salvar as que estão principalmente no centro da cidade, onde está a ilha de calor nossa, né, e não deixar ela ser degradada de fato. Né? Pelo menos tentar manter, se não com raio de 50 metros que a legislação exige, mas com raio menor, com uma situação que você consiga evitar a ocupação total dela. E o que interfere nisso para a gente? Abastecimento de água, por exemplo? Com certeza, porque quando a gente pavimenta toda a cidade, a gente vai pegar na legislação dos 2 municípios, quase todas as cidades têm, é exigido 25% de taxa de permeabilidade de solo quando você vai aprovar um projeto. Então, muita gente aprova o projeto, coloca lá na prefeitura 25% de permeabilidade e depois vai lá e pavimenta porque acha que a grama vai dar muita dor de cabeça. Ele está evitando um trabalho, mas ele está trazendo um prejuízo para a saúde da própria família.
Porque todo mundo cimentando, então você não tem onde essa água percolar de novo, voltar para o solo e fazer o ciclo da água. Se ela não percola, ela vai para o rio ou ela vai para outro lugar, ela não consegue voltar. Então a gente fica com um clima muito seco, muito árido. O cimento, ele, final da tarde, você pisar, você sente ele exalando o calor que ele recebeu durante o dia. Se você tivesse uma área verde, uma árvore, uma parte gramada, ele vai estar mais fresquinho. Né? Então a gente tem que ter essa mesclagem dentro da cidade. E aí começa pela conscientização, né? Você construir a minha casa, eu tinha que deixar 25% de permeabilidade, e depois eu não deixo mais, eu estou tampando toda a cidade e transformando ela num deserto. Juliana, muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela. Muito obrigada. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.